Queridos, a paz do Senhor, estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical de hoje, né? Sintam-se abraçados, sintam-se beijados, mãos apertadas. Estamos aí em espírito juntos mais uma vez. E eu gostaria que vocês, suponho que já estejam com a Bíblia aberta, porque é a escola bíblica dominical, livro de Marcos, capítulo 12, né? E eu vou ler aqui só o versículo 27, ok? A palavra de Deus, ela diz assim: Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Então, o que é que acontece aqui? Que contexto é esse? Os saduceus, que era um grupo de... Dentre os judeus existia esse grupo de saduceus, eles eram do lado dos romanos e eles tinham algumas crenças diferentes dos fariseus. Por exemplo, eles não acreditavam na ressurreição, eles não acreditavam em anjos, eles não acreditavam em espíritos. Eles só acreditavam nos livros da lei de Moisés, né? Então, por isso que ele chega e faz essa pergunta para Jesus, né? Olha, um homem se casou, não teve filho, aí depois essa mulher se casou com outro irmão dele, o irmão morreu, se casou e foi assim, sucessivamente se casando com vários irmãos. E aí ele perguntou assim na entrelinha, né? Olha, se tiver ressurreição, o que é que vai acontecer com esse homem, né, com essa mulher, né, com quem ele vai ficar, então, se existir ressurreição, né? E aí Jesus, ele dá uma explicação e no final ele conclui isso aí que a gente acabou de ler, né? Que ele não é Deus de mortos, e sim Deus de vivos, né? E diz assim: vocês estão cometendo, estão trabalhando em cima aí de um grande erro, né? Essa informação aqui é interessante, mas só a título aqui que me veio aqui na memória. Paulo usa muito bem isso lá no capítulo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, 23, 24, Paulo vai usar isso aí para escapar de uma confusão entre fariseus e judeus, onde ele lança essa questão aí: olha, eu estou sendo aqui condenado por acreditar na ressurreição, e aí começa um grande debate entre saduceus e fariseus, e vamos dizer assim, Paulo ele consegue se safar ou se esvair de uma confusão maior, ok? Só a título de informação. Bom, hoje a gente vai falar alguma coisa a respeito de morte, tá? De morte e de estado intermediário. Primeira coisa que eu queria dizer é falar um pouquinho sobre teologia sistemática. Então, o que é teologia sistemática? Na verdade, é pegar os assuntos que estão na Bíblia e colocar como se fossem caixinhas em gavetas. Então, pegar tudo que fala de Deus, coloca numa caixinha e vamos ver tudo que fala de Deus. Tudo que fala de Jesus, coloca em outra caixinha, vamos ver. Tudo que fala da salvação, coloca em outra caixinha, vamos ver, e assim por diante. Mas cada caixinha dessa, e a gente precisa entender, ela está dentro de um contexto da Bíblia, tá? Então, o que está nessas caixinhas, elas não podem se contradizer uma a outra. Se eu falo uma coisa de Jesus aqui que está dentro da Bíblia, eu vou falar alguma coisa de Deus, não pode haver contradição no que eu estou dizendo, porque a Bíblia é uma coisa só, tá? Isso é importante que a gente entenda. E ela deve ser entendida de forma que uma complemente a outra, tá? Isso é importante porque, para a gente entender a morte, a primeira coisa que a gente tem que entender é sobre antropologia, né? A parte da teologia que estuda o homem, antropologia, e nós temos que entender especificamente sobre a tricotomia do homem, né? Então, o que é a tricotomia? Tricotomia significa que o homem, o ser humano, ele é dividido em 3 partes: corpo, alma e espírito, tá? Então, todo homem, ele é dividido nessas 3 partes: corpo, alma e espírito. Corpo é a minha parte material, né? A questão física. Alma é a parte, eu vou chamar de animal, numa versão mais simplificada, né? Ela vai aqui trazer a minha personalidade e a forma como eu penso, né? O Eduardo pensa. E o espírito, né? Que é uma parte, digamos assim, que vai me ligar com Deus. Então, todo homem ele vai ter essas 3 partes. Nós chamamos da tricotomia do homem, tá? Só para lembrar aqui, quem já foi católico deve ter ouvido muito isso, o Magnífica, né? Que tinha a música, que eu não vou cantar aqui, mas que está na Bíblia e que diz assim: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, né? É o que Maria, ela vai falar ali
num diálogo com o Espírito Santo ali, quando da concepção de Jesus, né? A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Paulo também, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ele estava orando dizendo assim, que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis, né? Então ele separa espírito, separa alma e separa corpo, ok? Então a gente já entendeu aqui a definição, né? Alma é a questão da minha personalidade, tal. Corpo, minha parte física, e espírito vai me ligar com Deus. Por que isso é importante? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente vai pensar no conceito de morte, a gente precisa entender sobre dois aspectos, tá? E principalmente a origem desse conceito, tá? Então agora a gente vai voltar para o paraíso, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, onde diz assim, né? Que Deus soprou na narina do homem, né, o fôlego da vida, tá? Então o fôlego da vida ele foi dado ali por Deus. E o homem foi colocado no paraíso, e ali no paraíso, só para lembrar, tinha duas árvores, muito importante entender isso, porque todo mundo só se lembra de uma árvore, que é do bem e do mal, mas existe a árvore do bem e do mal no paraíso e a árvore da vida eterna. E o que é que aconteceu ali no paraíso? A árvore da vida eterna, o homem podia comer, se alimentar dela à vontade, não havia nenhum obstáculo, ou seja, Deus deu a vida eterna para o homem, para ele se alimentar constantemente, enquanto que a árvore do bem e do mal, Deus disse, ó, não pode comer. E o homem na desobediência, porque se você comer, né, certamente você vai morrer, né? E o homem na sua desobediência, escuta o diabo, vai lá e come daquela árvore do bem e do mal. E quando ele faz isso, o pecado ele entra no mundo, né? O homem ele traz o pecado para o mundo. Ora, quando o pecado entra no mundo, uma das consequências do pecado foi a separação do homem de Deus. Deus soprou, deu o fôlego de vida eterna para o homem, e o homem decidiu desobedecer a Deus, decidiu ser independente de Deus. Até hoje, o ser humano ainda toma esse tipo de decisão, mas ele decidiu ser independente de Deus, e por conta disso o pecado ele entra no mundo, ok? O que é que acontece quando o pecado entra no mundo? O homem se separa de Deus, mas Deus, em um diálogo com a Trindade, ele conversando com a Trindade, ele diz assim, olha, agora o homem se tornou um de nós, e para que ele não estenda a mão e fique comendo da árvore da vida eterna e come eternamente, a gente vai ter que tirar ele do paraíso. Vamos expulsar do paraíso. E a palavra de Deus diz lá em Gênesis capítulo 3, do versículo 22 ao 24, que ele é colocado para fora do paraíso o homem, e que tem um anjo lá, um querubim na porta, impedindo que o homem retorne ao paraíso, entre no paraíso e coma da árvore, dessa árvore da vida eterna, tá? Então, no sentido teológico e filosófico, eu diria assim, ideia minha, tá? Conceito meu. O pecado entrou no mundo e a morte entrou no mundo quando o homem pecou. Mas no sentido prático mesmo, se a gente fosse assim, cronometrar, vou usar esse termo, a morte entra no mundo, na verdade, quando o homem é expulso do paraíso e deixa de comer a árvore da vida eterna, né? Porque a própria explicação que tem na palavra de Deus é para que ele não estenda a mão, coma do fruto e viva eternamente, tá? Então, como consequência do pecado, veio a morte, tá? Essa daí que é a ideia principal, mas entendendo que o homem foi impedido aí de comer essa árvore da vida eterna, né? Essa árvore, ela não é mais citada na palavra de Deus, e é interessante que ela volta a ser citada só lá em Apocalipse, eu acho que capítulo 2, versículo 7, tá? Quando Deus começa a falar das igrejas, né? São 7 igrejas da Ásia Menor, e Deus começa a falar das 7 igrejas, e cada igreja que Deus fala, a respeito de cada igreja, ele diz um prêmio, olha, ao vencedor vai acontecer isso, né? Aquele que perseverar vai acontecer aquilo, ao vencedor ele vai receber isso. E a primeira igreja que ele fala, está lá em em Apocalipse capítulo 2, a primeira igreja que ele vai falar é Éfeso. E ele diz assim, em 2, versículo 7, diz, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Olha, então a última coisa
que o homem foi, a consequência do homem, quando saiu do paraíso, foi deixar de comer a árvore da vida. E a primeira coisa vai ser, né, o primeiro prêmio vai ser ele voltar de comer da árvore da vida que está no paraíso. Então essa árvore vai voltar lá, ok? Então quando a gente fala em morte agora, a gente vai ter que ter dois conceitos. O primeiro conceito é a morte física, ou seja, a morte natural. O que é a morte natural? É quando a alma se separa do corpo, ok? Então quando a alma se separa do corpo, há uma morte natural, que só um milagre é que vai resolver, né? Depois que a alma se separa do corpo, você vai ter ali o mesmo número de células naquele corpo, né? Às vezes, de imediato, o corpo ainda está na temperatura ali de 36 graus ali, por ali, na hora do falecimento. Você tem a mesma quantidade de matéria, mas depois que se separou ali, a menos que haja um milagre de Deus, uma ressurreição de Deus, não tem mais volta. Por quê? Porque a vida foi algo dado por Deus. Então, a vida, quando ela se separa, essa morte física, não vai haver mais essa volta, tá? Lembrando que a vida é um dom de Deus, ok? Então, a primeira morte que a gente chama é morte física, que é essa morte que a gente conhece, mas que ainda assim a gente precisa ter bem em mente o seguinte, que a morte, ela nunca vai significar uma aniquilação total. Ou seja, depois que uma pessoa passa a existir, ela nunca mais vai deixar de existir. A nossa existência, ela não termina. O que termina é esse período de provação nossa aqui na Terra, tá? Mas a morte em si, ela não traz por si só o poder de aniquilar a existência do ser humano. Nós vamos existir ad eterno, né? Vamos existir para sempre, ok? O segundo conceito de morte é a morte espiritual. Que morte é essa? Ora, a morte física é quando a gente se separa do corpo físico, não é isso? Como é que vai ser a morte espiritual, então? De uma forma bem entendível. É quando o nosso espírito se separa do corpo de Deus, não é? Porque nós fazemos parte do corpo de Deus, não é assim? O que é a igreja? A igreja é Cristo como cabeça e a igreja como corpo. Então a morte espiritual ela é muito parecida com a morte física. Vê como por isso que eu digo que a Bíblia é uma coisa fantástica, né? Quem é que ia pensar num negócio desse, né? Deus. Deus ia pensar num negócio desse. Então, como é que ia se dar a morte espiritual? Quando nós nos separamos do corpo de Cristo. Por quê? Porque se eu morrer tendo a fé que Deus, que Jesus é meu Senhor e Salvador, então eu vou fazer parte desse corpo. E mesmo morrendo, eu continuo fazendo parte desse corpo, entende? Essa separação ela não vai existir. Essa união ela vai continuar, entende? Agora, quando eu apostato ou quando eu rejeito a salvação, aí eu estou separado já do corpo. É por isso que eu já estou morto. É por isso que as pessoas que não têm Jesus como Senhor e Salvador, elas já estão mortas espiritualmente. Por quê? Porque elas já estão separadas do corpo. Deu para entender? Olha como é importante a gente estudar a teologia, se aprofundar na teologia e ligar os pontos de assuntos, né? Ou seja, a questão da tricotomia do homem, a princípio, a antropologia não era para ter nada a ver com estado intermediário, com mortes, etc., mas olha como é que liga os pontos, né? Inclusive na teologia, a antropologia está lá no começo da Bíblia e essa parte que trata de mortes, estado intermediário, está lá no final. Mas tem que estar junto. Então, deu para entender aqui, nós fazemos parte de um corpo. Estamos unidos espiritualmente no corpo de Cristo. E aquelas pessoas que não têm essa união, elas já estão mortas. É por isso que lá em Efésios diz, né? Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Por quê? Porque estávamos separados do corpo. Ok? Essa morte espiritual, essa questão do corpo da igreja, ela fica muito clara ali, né? Quando diz assim, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Não é isso? Então, quando a gente crê, a gente vai ter a vida eterna espiritual, tá? Então, agora a gente viu dois conceitos de morte. A gente viu uma morte que é física, todos vamos passar por ela, e Jesus passou por essa morte, isso é interessante a gente dizer, é importante a gente dizer, tá? Jesus foi um ser humano, 100% a natureza humana, então ele realmente experimentou a morte por a gente, tá? Então tem essa morte física, e vai existir a morte espiritual,
Que morte espiritual é essa? Alguns vão continuar ligados ao corpo de Cristo e outros não. E essa morte espiritual se refere àqueles que não estarão ligados ao corpo de Cristo. Amém? Então a morte agora, para a gente, tanto física como espiritual, ela já pode ter um novo conceito. Qual é o conceito que eu achei interessante e quis colocar aqui, né? O conceito é o seguinte, que agora a morte para a gente, ela pode ser entendida como uma transformação. A morte não é um fim, nem física e nem espiritual, ela não é um fim, mas ela é uma transformação. Ela não pode ser entendida como o final de tudo, o término de tudo, mas uma transformação, onde alguns vão para a vida eterna e outros vão para a morte eterna. Lembrando, né, mais uma vez, eu vou dizer, depois que a gente nasce, a gente vive eternamente, tá? Agora, as consequências dos nossos atos, das nossas decisões, é que vão dizer para a gente, é que vai dizer para a gente, perdão, o que é que vai acontecer com a gente, se é vida eterna ou morte eterna, tá? Ainda sobre isso, eu queria ler agora 1 Coríntios, abra aí sua Bíblia em 1 Coríntios, dê uma pausa no vídeo, vá lá em 2 Coríntios, aliás, capítulo 5, versículo 1 ao 4, ele vai dizer assim: sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por queremos ser despidos, mas gememos porque queremos ser revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Amém? Pela vida eterna. Ok? Agora falando um pouquinho sobre o estado intermediário, então, mas pastor, o que é que acontece então entre a morte e a segunda vinda de Jesus, né? O que é que nós acreditamos? Vamos lá. Vamos entender alguns conceitos aqui simplificados para chegar no que realmente nós acreditamos. Os hebreus, ele tem um conceito de Sheol. O que era o Sheol para eles? A princípio era um conceito, numa forma simplificada, era um lugar sombrio onde as pessoas quando morriam iam, tá? Mas em um sentido mais aprofundado, o Sheol ele era dividido em duas partes. A primeira parte era o Gehenna, tá? Que era um lugar de tormento positivo, onde você ficava positivamente ali sendo torturado. E o segundo lugar era o paraíso. Então o Sheol era dividido em um Gehenna e um paraíso. E o que era o paraíso? Era um lugar de glória positiva, onde você era ali, recebia louros ali por ter realmente tido uma vida devota a Deus. Mas nota que para eles é um lugar, tá? Então Gehenna é um lugar. Você quando morre, você ia, segundo o conceito hebraico, para esse lugar. Para os católicos, vou usar agora os católicos, o estado intermediário da morte é um lugar chamado purgatório. Então o que é que seria purgatório? Você morreu em paz com a igreja, mas você ainda tem algumas pendências, porque ainda tem uma vida de pecado. Então você ficava lá nesse lugar, que era um lugar de sofrimento, tá? Até que a sua vida, até que você pagasse por aquilo ali, pelos erros que você cometeu. Esse pagamento podia se dar de duas formas. Uma era quando quem estava aqui na terra orava para que a pessoa lá melhorasse a situação dele. E a segunda é quando alguma autoridade da igreja católica dissesse, fulaninho ali está livre do purgatório e pode ir para o céu. Caso isso não acontecesse, ele ficaria lá no purgatório até a segunda vinda de Cristo. Agora, lembrando, né, e aí a importância da teologia, não sei se vocês se lembram quando eu tive a oportunidade de falar da doutrina das últimas coisas, e eu fiquei de falar sobre o que vai acontecer com a igreja, né? Quando Jesus voltar, o que aconteceria com a igreja, e eu tinha comentado pelo menos 4 tipos básicos de crença, né? Os preteristas, que acreditam que a igreja não vai passar pela tribulação, os mesotribulacionistas, que vai acreditar que a igreja passa metade
pela tribulação, os pós-tribulacionistas, que acreditam que a igreja vai passar por toda a tribulação, e tem os amilenistas, que é uma doutrina de Agostinho que não acreditava no livro de Apocalipse, num sentido mais literal, e achava que ele era totalmente figurado. Então é por isso que a Igreja Católica ela começa a derivar desse tipo de raciocínio que vai ali para o purgatório. Né? O que é que vai acontecer com as pessoas, então, quando não voltar? O que é que vai acontecer com a igreja? Então ele tinha mais ou menos esse pensamento. Tá certo? E para nós protestantes, o que é que nós acreditamos a respeito da morte? Né? Nós acreditamos na morte não como um lugar, mas como um estado. Tá? Cremos que assim que nós morremos, nossa alma vai imediatamente para junto de Jesus Cristo. 2 Coríntios, capítulo 6, capítulo 5, versículo 6, ele diz assim, né, do 6 a 8. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Tá? Então, nós acreditamos que não é um lugar, mas é um estado de que quando nós morremos, nós estamos no estado de estarmos com Jesus. Pastor Eduardo, tem algumas leituras bíblicas que reforçam isso? Atos dos Apóstolos, capítulo 7, 59, quando Estevão é apedrejado, né? Ele, antes de morrer, ele olha, o céu se abre e ele diz assim, Senhor, recebe o meu espírito. Tá? E também um bem literal mesmo é Jesus, quando está conversando ali com aquele ladrão na cruz, e as pessoas começam a agredir verbalmente Jesus, né? Fisicamente também, mas verbalmente, e o ladrão defende Jesus, e o ladrão diz assim, olha Senhor, quando o Senhor estiver lá no seu reino, não se lembra de mim. E Jesus olha para ele e diz, ainda hoje estará comigo no paraíso. Amém? Então a morte, ela não nos separa de Jesus, ela não nos separa de Cristo. Quando nós morremos, nós imediatamente estamos no estado de estarmos com Cristo, né? Vê agora aquele versículo, acho que está lá em Romanos, capítulo 8, talvez, né? Quem nos separará do amor de Cristo, né? Será tribulação, angústia, morte, fome, morte ou perseguição. Né? Então, nada nos separa. Nós fazemos parte de um corpo. Nada vai separar a gente desse corpo. Amém? Interessante também, como leitura complementar, eu estou acompanhando aqui no reloginho, como já faz muito tempo que eu estou falando, então como leitura complementar, leia 1 Coríntios capítulo 15, versículo do 35 ao 58, e você vai perceber que o nosso corpo ele vai passar por transformação. Só lembrando, esse estado intermediário, ele é chamado de intermediário, porque o nosso corpo e o nosso estado, a nossa condição final, só vai começar a valer ou começar a ser executado, ou nós vamos começar a vivenciar isso realmente quando Jesus voltar e tudo aquilo que tiver no Apocalipse ali se cumprir. Amém? Para fechar aqui esse momento que nós estamos, duas coisas que eu queria dizer, né? A primeira que Jesus lá em Marcos, ele termina dizendo que ele é um Deus de vivo, tá? De vivos. Nossos entes queridos que morreram em Cristo Jesus estão vivos. Amém? Vivos. Se eu morrer hoje, você pode dizer para as pessoas que eu estou viva com o nosso Deus. Amém? Para terminar, quem já foi a algum velório que eu fui convidado, que pediram para eu falar, eu sempre gosto de ler Eclesiastes, que para mim é uma das coisas mais bonitas, é um dos textos mais bonitos que tem, e que ele vai falar sobre a morte. Né? E ele vai mostrar para a gente que a morte é um estado intermediário. Nós somos vivos e vamos viver eternamente ao lado de Deus, aqueles que não desistirem. Diz assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirá,
não tenho neles prazer. Antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, que são as tuas pernas. E cessem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escureçam os teus olhos na janela. E os teus lábios com as portas da rua se fecharem. No dia em que não puderes falar em alta voz. No dia que se levantando a voz das aves e todas as harmonias, filhas das músicas, te diminuírem. Como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como flores da amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andam rondeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântico junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Tenha um bom domingo e Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem na paz de Deus.